Então, assim, audiovisual é conteúdo, né? É conteúdo de TikTok, é conteúdo de Instagram, é YouTube, é série, é novela, né? É publicidade. Isso tudo é audiovisual. Cinema é outra coisa. Cinema é uma história que você conta com início, meio e fim. É poesia visual, né? Eu acho que cinema está num outro lugar. Olá, eu sou o Diego Olivares, estou aqui em mais um episódio especial gravado no Festival de Vitória, esse festival que acolheu a gente de braços abertos também, proporcionou essa vista aqui, convidados maravilhosos, como a Sabrina Fidalgo aqui que está comigo, curta-metragista das mais premiadas do Brasil, em breve também diretora de longas. Estou muito feliz com a nossa conversa aqui, com essa oportunidade. A Sabrina escolheu um filme que vai dar o pontapé inicial para a nossa conversa. Vou pedir para ela apresentar então que filme é esse e por que ele é importante para você, Sabrina. Olá, um prazer estar aqui contigo. Muito feliz de poder falar sobre cinema, né? Claro. Aqui nesse podcast tão querido. E eu escolhi um filme que se chama All That Jazz. O show tem que continuar, né? Em português, que é um filme do Bob Fosse, de 79. Eu escolhi esse filme porque esse filme me marcou a infância, assim, eu assisti esse filme criança ainda, acho que com 8 anos de idade, mais ou menos, e eu fazia dança na época, né? Então, eu era muito envolvida com essa questão, né, do mundo da dança, do balé, essa coisa toda. E o filme fala sobre isso, né? Ele é meio autobiográfico, na verdade, né? O Bob Fosse está meio se autorreferenciando ali, né? O Paul Schneider, na verdade, interpreta essa persona do diretor, né? Porque o Bob Fosse, ele é um diretor de cinema, mas originalmente ele é um coreógrafo, né? Coreografou Chicago, por exemplo, né? Exatamente, Cabaré, Chicago. Ele foi um grande coreógrafo e bailarino da Broadway, Sim. né? E ele fez essa transição para a direção de cinema, né? E, enfim, dirigiu, ganhou o Oscar, né? Com Cabaré, e etc. E aí dirigiu esse filme que é meio autobiográfico, que é o All That Jazz, que fala de um coreógrafo da Broadway que é muito obsessivo, que toma muitos remédios e que é workaholic e tem uma vida familiar conturbada, porém, ao mesmo tempo, tem muito amor ali envolvido, né? Enfim, e é um filme intenso, né? Um filme de dança, um filme de corpo, né? É um filme com muita música e tem aquela cena icônica, né, de abertura, né? Que é o casting, né? Dos dançarinos no palco ao som do On Broadway, né? Ai, quem é o George que canta? George Benson. George Benson, exatamente. Que é um clássico, né? On Broadway. Então, por tudo isso e muito mais, assim, esse filme me marcou, assim, me marca até hoje, assim. Eu trago ele na minha vida. Você tocou em alguns pontos importantes que a gente vai conversar. Primeiro é dessa entrega obsessiva que ele tem pelo trabalho, assim, né? A gente sabe que quem trabalha com arte, quem ama o que faz e quem precisa disso como oxigênio quase, às vezes cai nessa armadilha de não conseguir separar mais o que é arte, o que é trabalho, o que é a vida pessoal. Como é que você, Sabrina, se preocupa em não cair nessa armadilha? Assim, quais limites que você estabelece? Olha, realmente, eu acho que pode ser difícil, né? Principalmente no caso dele ali do filme, porque eu acho que quando você trabalha com corpo, fica mais difícil de você separar os limites estabelecidos, né? Porque quem trabalha com corpo, tá com o corpo ali 24 horas e só pensa nisso. E aí, tem essa coisa de ir lá coreografar e conviver com os artistas, com os outros bailarinos e tal, mas volta para casa com aquele corpo também, sabe? Então é um corpo que está o tempo inteiro ali em ação, de certa forma. Então acho que separar, né, o trabalho da vida pessoal é um pouco mais difícil nesse caso. Mas para mim, que sou uma diretora de cinema, eu acho que é um pouquinho mais tranquilo, assim, no sentido de que eu não estou filmando o tempo inteiro, né? Porque a gente demora a filmar, porque a gente que faz cinema, a gente passa por várias etapas para conseguir finalmente chegar ao set, né? Então a gente está desenvolvendo um roteiro, ou a gente está fazendo alguma pesquisa, enfim, ou está montando filme, né? Nesse momento, por exemplo, eu estou montando um filme. Então, assim, eu não estou dentro de um set de filmagem, né? Então,
Eu acho que fica um pouquinho mais fácil nesse sentido. E eu tenho uma tendência workaholic, assim, eu gosto muito de estar trabalhando, de estar escrevendo, de estar fazendo coisas. Mas eu me permito realmente ter minha vida, assim, sabe? Me desconectar um pouco disso, sim, sabe? Fazer minhas coisas, ir para academia, relaxar, né? Sair com os amigos, ou simplesmente não fazer nada, dormir um pouco mais quando é possível, né? Então, eu me permito mais hoje em dia, assim, mas eu já fui bem workaholic, assim, de responder e-mail de madrugada. E teve um ponto que você falou, não, eu preciso parar de ser assim. Teve um momento em que você enxergou que, opa, aqui tá passando do limite. Sim, teve. Assim, eu estava filmando no ano passado, a gente estava... porque, assim, esse filme que eu estou montando agora, que é o meu primeiro longa, é um longa documental, né? Que se chama Time to Change. E é um longa que fala sobre decolonização no mundo. Assim, resumindo, Sim. em linhas gerais. E a gente viajou muito para filmar, né? A gente filmou, por exemplo, na América do Sul, a gente foi para a Europa, e na Europa, assim, foram vários países, então, assim, e tudo muito cansativo, porque, né, tipo, pouco tempo para filmar, tudo rápido, né? Fica 2 dias em cada lugar, não sei o quê, toda hora entrando em avião, em trem, essa coisa toda. E aí eu percebi ali, naquele momento, que eu falei, cara, não, assim, tipo, eu quero ter mais tempo para minha vida, assim, sabe? Tipo, eu preciso me cuidar mais, eu preciso olhar mais para mim, eu preciso comer melhor, sabe? Eu preciso me exercitar, né? Não é, tudo bem, a gente está filmando e tal, mas isso não pode ser uma desculpa. Eu tenho que criar uma rotina que eu possa levá-la para qualquer lugar onde eu esteja, né? Então, por exemplo, estamos aqui, estou fora de casa, mas daqui a pouco eu vou lá na academia, vou fazer, né, enfim, meus exercícios, as coisas que eu tenho que fazer, porque eu não posso abrir mão disso, porque é questão de saúde, bem-estar, de corpo, né? Sim. E você vê que no All That Jazz o cara não tem essa preocupação e depois você vai pesquisar e você vê que o próprio Bob Fosse estava prevendo lá a forma que como ele acabou morrendo também, né? Que foi no meio enfim, do trabalho e tal, estava com peça para estrear e tudo, ele teve um ataque do coração e tem no filme, menos de 10 anos antes, ele já estava prevendo, então... ele previu a própria morte, né? É muito louco isso, né? E como eu acho que a gente, se não prestar atenção, a gente acaba comprometendo a saúde. Totalmente, totalmente. Mas então eu queria saber do seu processo criativo, se você tem coisas assim aí do jeito que você lida com os atores ou que você constrói um roteiro, já que a gente está falando de processo criativo, tem algo do seu processo que você mantém para todos os projetos? Você faz questão de manter? De processo criativo, eu tenho um processo criativo bem particular, assim, eu gosto muito de música, né? Então, quase todos os meus filmes têm uma ligação com música, no sentido de que alguma música me inspirou para contar aquelas histórias, né? Ou me inspirou para pensar determinada cena, ou até mesmo, sei lá, o título do filme, coisas do tipo, né? Mas é mais nessa coisa da escrita do roteiro mesmo. Rainha foi assim. Rainha surge da escuta daquela música que toca no final, que é uma versão italiana do Ela Desatinou, do Chico Buarque. Né? Ele mesmo cantando italiano, e é uma música que fez parte de um disco que ele gravou junto com Ennio Morricone, né? Nos anos 70, assim, quando ele estava em exílio na Itália. E eu ouvi essa música, assim, nos anos 2000 ainda, né? Eu era estudante, tudo. E eu fiquei... Toda vez que eu ouvi essa música, eu criei uma imagem mental na minha cabeça dessa cena final do Rainha, que é ela indo embora numa boleia de caminhão, né? Tipo, deixando o sambódromo, vamos dizer assim. Que é a história de uma personagem que está sempre tentando ser rainha de bateria. Exatamente. Né? De samba, e de repente, quando ela consegue, a vida... A vida tira isso dela. E a cena final, já dando spoiler, mas enfim, esse filme já é de 2016. Aqui spoiler é liberado. Então tá, né? Dando spoiler do meu próprio filme. Sem cair em alguns spoilers. Exatamente. Mas é um filme de 2016 já, né? Enfim, tá no YouTube. Sim, a gente vai colocar o link no site para quem ainda não assistiu poder assistir. Pois é, e a cena final, ela é muito emblemática, assim. Ela é um plano de sequência de 3 minutos, mais de 3 minutos, dessa personagem rainha indo embora, né? Que seria o sambódromo.
destruída, assim, né? Triste, chorando e tal. E aí, ela, conforme a música vai avançando, ela vai passando por várias reações, assim, internas, né? A gente percebe isso através do trabalho da atriz e tal. Ana Flávia Cavalcante. Ana Flávia Cavalcante. E aí que essa música é tocada, né, nessa cena. E isso daí, na verdade, era a minha imagem mental para essa música que eu ouvia já há alguns anos atrás. E quando surgiu a possibilidade de filmar o Rainha, que foi através de um convite da Usina Criativa de Cinema, lá do Polo Audiovisual da Zona da Mata de Minas, a gente filmou esse filme lá em Minas, né? A gente filmou em Cataguases. E eles têm um edital para curtas, né? Um edital regional, e eles sempre convidam um diretor de fora da região para ganhar já o edital e filmar lá no Polo. E aí me convidaram esse ano, eu fui a diretora convidada, e aí perguntaram, qual curta você vai querer filmar e tal. E eu tinha até um outro projeto na época e apresentei, mas aí eu lembrei dessa cena que eu tinha na cabeça com essa música do Chico e falei, cara, isso é tão bonito, né? Uma imagem tão forte, assim, na minha cabeça já era preto e branco, assim. Falei, podia escrever um roteiro, né, para chegar nessa cena. A partir do final que você queria, você construiu todo um roteiro. Exatamente. Eu já sabia que seria a cena final, porque era uma cena muito emblemática, assim, né? Um plano de sequência e tal. Falei, eu tenho que criar uma história para chegar até esse final, né? Então, por exemplo, esse foi um dos processos, né? Que é a música que me conduziu a escrever uma história. O Alfazema também foi a mesma coisa. O Alfazema eu pensei já a partir da música do Sérgio Ricardo, né? O Zelão, que toca no final, né? Toca duas versões. Uma versão dele e outra versão dos Cariocas. Ouvindo muito aquela música na época, eu pensei, falei, gente, quero escrever um filme, mas eu quero que seja um filme que seja viável para ser realizado bem rápido, porque eu não quero esperar um ano para entrar em edital, aquela coisa, não sei o quê. Eu quero já filmar, estava com sede de filmar, falei, tem que filmar, tem que pensar numa ideia que seja viável, né, pensando em termos de produção. E aí me veio de uma vez só, assim, a ideia é ouvindo aquela música, né, que não tem nada a ver, assim, diretamente com o enredo do filme, mas me ajudou a pensar, né, numa ideia de filme possível, né, então... É um filme que se passa numa locação só, num banheiro, tudo se passa no banheiro. Essa urgência, né, que você queria de realizar o filme, se imprime lá na tela. Sim, né? é a urgência, porque é um filme que é sobre uma tentativa de se filmar também, né? Sim, metalinguístico. Metalinguístico. Mas de um jeito não óbvio também. Exato. Então, e é um filme de um cenário só, o que viabiliza a produção também, né? Porque aí você gasta menos, não tem locação aqui e ali, não tem que gastar com carro, com transporte, com isso, com aquilo. Fica todo mundo no mesmo lugar. E foi um filme pensado, né, nesses termos, né? Então, a música também me ajudou nesse lugar. E assim, a maioria dos meus filmes, agora com documentário um pouco menos, talvez, mas eu penso muito em música. Agora, nesse momento, né, que a gente está montando o filme de de finalização, aí estou já pensando muita música. E o próximo filme que fecha a trilogia do Carnaval, né, do Rainha e do Alfazema, que vai ser meu primeiro longa de ficção, já estou também, já está pronto, assim, né? Já tem roteiro, já tem tudo, né? E também o que me inspirou foi a música, com certeza. Eu até criei uma trilha, louca, eu criei uma trilha sonora para esse filme, que tá lá no Spotify, tá escondidinho, mas assim, é só para eu escutar sempre. E que não é necessariamente as músicas que vão estar no filme. Não necessariamente, eu gostaria. São as músicas que eu gostaria, mas nem sempre funciona. Cai uma série de questões. Exatamente, se a gente conseguir vai ser incrível, mas é mais uma trilha assim para me inspirar, entendeu? Bom, então você está no lugar certo aqui, que é um livro, um disco, um filme, a gente faz essas conexões entre cinema, literatura e música. Aliás, deixa eu aproveitar e te perguntar suas referências literárias também, né? Já que a gente está falando de música, fala livros que te inspiram, assim. Nossa, tantos livros. Eu vou falar de um livro que eu estou lendo agora, assim, nesse momento, que está me inspirando muito. Eu estou gostando muito de ler. Eu estou lendo em inglês, porque eu estou num processo, assim, de... Eu falo inglês e tal, mas eu quero muito melhorar o meu inglês, até por conta do filme também, assim, né? Tipo, a gente quando... Né, principalmente longo, a gente tem que pensar em termos, né, de internacionalização, né? De apresentar no festival, e tem o debate, essa coisa toda. Então, eu tô lendo muito inglês para, enfim, fortalecer meu vocabulário. Eu tô lendo esse livro,
que é o Kitchen Confidential, do Anthony Bourdain, que é ele, enfim, né, ele morreu já tem mais ou menos uns 3, 4 anos, né, ele se suicidou, infelizmente. Ele tinha um programa na CNN, né, um programa onde ele viajava, né, mostrando culinária de vários lugares do mundo e tal. E ele é um ex-chefe de cozinha, né, e esse livro, Kitchen Confidential, que é Cozinha Confidencial, ele narra, assim, né, os bastidores, né, da cozinha, né, da alta culinária, né, enfim. E é um mundo novo, porque a gente só vê o lado bonito, né? Sim. A gente quase não sabe, né, como é que é essa vida, o que aquelas pessoas fazem, de onde elas vêm, o que elas comem. Né? Os sacrifícios. E até as coisas engraçadas, e estapafúrdias, e até, assim, totalmente politicamente incorretas, né? Enfim. E ele é um ótimo autor, assim, o cara escreve muito bem. Ele tem uma escrita, assim, literária muito sofisticada. E ele começa contando sobre como ele se apaixonou como ele começou a ver a comida como algo maior para além do ordinário, né? Assim, e isso começa na infância dele, né? Então, essas descrições, assim, são fantásticas, porque aí ele vai para a França, né? O pai dele tinha ascendência francesa, e foram de férias, ele criança. Enfim, as primeiras descobertas, né? Assim, tipo, de estar num país estrangeiro, as observações, né, que ele faz, assim, é muito sofisticada a literatura dele. E outro personagem, assim, genial, meio workaholic, né? Assim como também. o Bob o Anthony Bourdain também tinha isso, atormentado. Atormentado. E aí até eu te trago um questionamento que até eu fiz com a Bárbara antes da gente começar a gravar aqui. E como o filme, né, o All That Jazz, ele retrata um homem lá que é um gênio e ele faz as mancadas dele, né? Tem, enfim, amantes, a rodo, assim. Sim. E é um cara até difícil no trato com os colegas de trabalho, mas como ele é um homem, é genial. Todo ótimo pai. Ótimo pai. Então, será que a gente conseguiria ver um filme sobre uma mulher naquela posição do Bob Fosse, ela ser tão idolatrada assim? Sim. Como é que é esse lugar, né? Para mulher, da mulher que é exigida dela outras coisas que não são, né? O homem parece que tem carta branca para fazer certos comportamentos, né? É o man's world, né? Assim, o patriarcado, né? Mas esse filme é de 79, então acho que muita coisa mudou de lá para cá, né? São quase 50 anos, assim. Sim. Então acho que o mundo mudou bastante. Acredito que hoje em dia... Claro, as mulheres ainda sofrem muitas demandas, né? E são sempre muito mais julgadas do que os homens, né? E tem menos poder nesses lugares também. Mas eu acho que hoje em dia as coisas estão melhorando, assim. Uma personagem que me lembra um pouco, de certa maneira, esse personagem do All That Jazz, mais no temperamento, assim, do que, enfim, em termos de profissão e tal, é a Samantha Jones, do Sex and the City, que era uma mulher muito livre, né? Assim, era uma mulher que, tipo, bem-sucedida, uma mulher que fazia o que ela gostava, morava bem ali em Manhattan, tal, não sei o quê. Mas é uma mulher que tem amantes, que, enfim, tem uma sexualidade totalmente livre, totalmente... enfim, diferente desse padrão estabelecido, né? Sim. Do que é ser mulher. Você tem que ser comportada e falar baixo, e casar, e ter filhos, e não sei o quê. Ela é uma mulher, né, de 40, 50 anos, que é totalmente solteira, livre, vive a sexualidade dela a pleno vapor, tem amantes, né, essa coisa toda, se envolve com quem ela quiser. Me lembra um pouco nesse lugar, assim, a personagem do Bob Fosse, do Paul Schneider. Ele é o ator, né? Schrader, na verdade. Paul Schrader. Trava-língua. Schrader, falei Schneider, louco. Ator do Tubarão também. Ator do Tubarão, né? Operação França, né? Paul Schrader, acho que é Schrader. Schrader. Paul Schrader, o personagem dele, que é baseado no Bob Fosse, né, que é o diretor. Eu faria essa ligação, assim, do personagem da Samantha Jones, do Sex and the City, e esse personagem do All That Jazz, que eu acho que eles se parecem. Eu pensei numa outra personagem também, que é o do filme Tar, da Cate Blanchett. Também tem, não sei se você viu esse filme, que a Cate Blanchett foi indicada ao Oscar há uns anos atrás, que ela é uma... condutora de orquestra. Que sim. também tem essa personalidade difícil e tal. Sim. E aí aparece ela
com relações abusivas lá, enfim, essas personagens geniais e atormentadas, mas que daí o filme tem uma derrocada dela, né? Não é tanto uma celebração como é o All That Jazz. O All That Jazz é uma celebração, né? Tá tudo lá em cima. Ele não é trágico, né? Assim, no embora sentido... no final seja trágico, mas ele nunca em nenhum momento cai a energia. Né? Não cai a energia. Assim. Ele morre, mas ele morre como herói, né? Ele não morre como uma pessoa que foi marginalizada ou coisa do tipo, né? Ou criticado, né? Sim. Ele, em nenhum momento, ele é o herói do filme o tempo inteiro, né? Sim. Ele é o herói ali, por mais que ele esteja criando situações difíceis para muitas pessoas ali, né? Inclusive da própria família, mulher e tal, os amantes, isso e aquilo, os próprios bailarinos, mas ele é glorificado, né? Ele é glorificado. Agora, indo para os bastidores, para a recepção do filme, né? Do All That Jazz, ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes, ele ganhou 4 Oscars, foi indicado no total a 9 categorias. E aí a gente vai falar um pouco dessa função de julgar e premiar um filme, que é uma coisa que você, inclusive, está aqui em Vitória para isso, né? Está no júri. Você já foi júri de Gramado, enfim, é júri há muito tempo. Queria saber um pouco o que se passa na sua cabeça nessa hora de julgar um filme. Nossa, é sempre difícil, né? É sempre difícil julgar, mas assim, eu sou uma pessoa que, hoje em dia, até menos, mas eu sou uma cinéfila desde criança, né? Então... uma cinéfila voraz. Hoje em dia é menos voraz, porque não tem tanto tempo assim para poder me dedicar a assistir tantos filmes como eu gostaria. Apesar de eu trabalhar com cinema, né? Mas quando a gente é criança, a gente tem mais tempo na vida, menos responsabilidades. Então eu ia para a escola e aí era isso. E aí eu gastava a maior parte do meu tempo vendo filme. Então isso me traz uma bagagem, assim, no sentido de treino de olhar, sabe? Eu sei olhar tecnicamente para os filmes, assim, e de forma até fria, porque a gente tem que escolher, não dá para escolher todos, né? Então, eu trago esse olhar meu, assim, que eu acho que é um olhar apurado e mais técnico e mais frio, né? Para essa coisa de julgar os filmes, né? Quando eu sou convidada para participar de algum júri, porque no final das contas não dá para abrir concessões, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que ser meio pragmático. Né? Às vezes o filme é bom, às vezes o filme te emociona, mas aí tem problemas. Tem uma fotografia estranha, tem atuações que deixam a desejar, né? E aí você vai tendo que escolher isso tudo, né? Tipo, e aí você vai comparar com um filme que, de repente, é o oposto disso, sabe? Mas que traz mais... Tá mais redondinho, sabe? Tem um roteiro... Não tem um roteiro tão incrível, mas é um roteiro que conta uma história, no início, meio e fim, de uma forma coesa, bacana, né? E tem uma fotografia mais interessante, um olhar mais bonito. Enfim, eu acho que é meio isso, né? Você vai meio que, tipo, pegando um pouquinho daqui e dali para poder montar esse quebra-cabeças e entender qual é o melhor filme, qual é o melhor potencial de cada filme, né? E não é fácil. Você tem que racionalizar alguma coisa que às vezes te pega numa coisa que você nem sabe onde direito, exatamente, né? Porque às vezes o filme te emociona. E tudo bem, mas às vezes o filme te emociona, mas tem problemas. Né? E aí você vai comparar com outro filme que talvez não te emociona tanto, mas que tá mais bem resolvido. Porque, assim, cinema para mim é linguagem, é imagem, é estética também. Eu acho que a gente está perdendo muito isso, assim. Eu dei um workshop aqui essa semana sobre storytelling. Eu falei isso muito no workshop. Estava nas perguntas, inclusive, que você falou dessa diferença. Hoje se fala muito de audiovisual e pouco de cinema. Exatamente. Né? Você estava lá? Não estava, mas depois eu li o que saiu. Infelizmente não estava. Tem coletiva no mesmo horário aqui, a gente tem que se dividir, né? Mas depois eu fui ler o que você tinha dito e me chamou a atenção esse pensamento, né? Porque assim, audiovisual não é cinema, cinema não é audiovisual. E hoje em dia as pessoas estão usando essa nomenclatura do audiovisual para tudo. E ninguém fala mais de cinema, as pessoas falam só de audiovisual. E eu fico assim, gente, mas não é a mesma coisa. Cinema é a sétima arte, né? E quando o cinema foi definido como sétima arte pelo Ricciotto Canudo, ele definiu o cinema como sendo artes plásticas em movimento. Olha o nível da coisa, assim, sabe? Então, assim, audiovisual é conteúdo, né?
É conteúdo de TikTok, é conteúdo de Instagram, é YouTube, é série, é novela, né? Publicidade. Isso tudo é audiovisual. Cinema é outra coisa. Cinema é uma história que você conta com início, meio e fim. É poesia visual. Né? Eu acho que cinema está num outro lugar. Você não pode fazer um filme pensando em fotografia como você filma uma campanha para a prefeitura, assim, sabe? E isso tem acontecido muito também, sabe? Porque muita gente faz filme, mas não assiste filme. Não tem bagagem cinematográfica. Aí você vê isso nos filmes que as pessoas fazem, sabe? Gente, que filme é esse? Por que a pessoa está fazendo um filme com cara de novela? Com cara de campanha política? Ou sei lá o quê, entendeu? Não, assim, a gente tem que ter um critério maior, assim, no sentido de entender que se a gente está no festival de cinema, no júri, a gente está pensando no cinema. A gente tem que dar os prêmios para os filmes que estão nessa luta, né, para manter a poesia visual, não o contrário. O próprio All That Jazz, ele é um filme assim, né? Porque ele não é nada linear, o roteiro dele é tudo idas e vindas, não fica exatamente claro. Se você for pegar o que se pede uma estrutura clássica de roteiro, que se vende também, né? Acho que isso é uma outra... Você que costuma dar oficina e aulas, assim, você sabe melhor do que eu, que às vezes uma estrutura clássica que a gente vê num livro como Story pode mais te engessar do que te... Sim. Enfim. Mas tudo parte dessa estrutura aristotélica, de princípio, meio e fim. Assim, você pode desconstruir isso, né? Como o Bob Fosse fez no All That Jazz, ou o Tarantino faz muito nos filmes dele. Né? Enfim, você pode contar... O próprio Rainha, né? O meu filme, ele começa do meio. Né? E você pode começar do meio, você pode começar do final. Você pode, enfim, desconstruir tudo isso, mas está tudo ali. Tem um início, meio e fim. Né? Talvez não nesse lugar, né? Nessa ordem, mas tá ali. É que hoje você vai e tem aqueles chavões, né? Que você vai numa reunião de roteiro, numa sala de roteiristas, tem que ter uma virada até a página tal. Mas aí tem essas métricas aí, né? De streamings, né? Que tem uma fórmula do sucesso e só fazem isso, por exemplo, né? Mas eu acho que isso não funciona, isso não é cinema. Exatamente. Isso aí não é cinema, isso aí é outra coisa. Isso aí é um produto, um conteúdo, né? Não é uma obra. Uhum. Você, além de cineasta, né, e roteirista, você também é colunista da Vogue, então você está sempre falando sobre cinema, entrevistando gente também. Queria falar a importância de não só fazer cinema, mas pensar o cinema, como isso te influencia. Eu gosto muito de escrever, né? Na verdade, eu faço cinema porque eu escrevo. Né? Eu gosto de contar histórias, mas eu conto histórias através da escrita e aí depois eu viabilizo isso, né, em forma de imagem, que aí são os filmes. Então, escrever para mim é um prazer muito grande. Eu gosto de falar sobre vários assuntos, eu gosto muito de artes plásticas, eu gosto muito de cinema, e aí eu gosto de escrever sobre cinema também. É bacana, é um treino de olhar, sabe? É um treino de intelectual também, de você se colocar num outro lugar, de pensar coisas através de outros pontos de vista, sabe? De dar voz também a outras pessoas, falar sobre o trabalho de outras pessoas e não ficar só ensimesmada nos meus trabalhos, sabe? Assim, eu acho que tá muito nesse lugar também a minha escrita lá na Vogue. Boa. Então a gente está se encaminhando aqui para o final, mas eu ainda tenho duas últimas perguntas. A primeira é se você acha uma provocação... Provocação, não gosto dessa palavra, né? Provocação é outra que a gente pensa, às vezes fala sem pensar e que virou clichê. Mas queria te perguntar se você acha que, de repente, o carnaval brasileiro é o equivalente à Broadway dos Estados Unidos, onde se passa o All That Jazz. Cara, sim, eu acho. Super acho. Ótima pergunta essa. Ótima analogia. Acho, totalmente. Carnaval brasileiro é uma ópera tropical, assim, sabe? Eu defino dessa maneira, assim. Os desfiles das escolas de samba estão nesse lugar, né? Porque tem tudo ali, inclusive mais do que na Broadway. Muito mais, é mais grandioso, inclusive, né? Figurino, tudo, né? Dança, música, coreografia, artes plásticas, porque a construção daqueles carros todos são artistas plásticos, né? Enfim, é um trabalho nesse lugar, MoMA, né? Assim, tipo, acho que um dia vai ter essa exposição no MoMA, né? Tipo,
a escola de samba ali dentro do... tem que ter. Né? Porque é uma coisa... Nesse lugar para mim, assim, sabe? Acho que é o cume mais alto, assim, da expressão artística que a gente tem no Brasil. O seu cinema fala muito sobre isso. A gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravação, né? Como você está terminando agora a trilogia, né? Você tem o Rainha, Alfazema, que também se passa nesse contexto do carnaval, e agora o seu longa, que está ainda com título a definir, né? Você também se passa no carnaval, mas não é no carnaval do desfile, né? Nos bastidores do carnaval também. Isso te interessa, essa história que de repente não está lá na Sapucaí, né? Exato. Que eu já comecei a falar um pouquinho no Rainha, né? Que o Rainha mostra um pouquinho disso, né? Através dos concursos, né? Da Rainha da Bateria, né? E, enfim, e das dinâmicas sociais ali dentro, né? De como funciona, né? Enfim, das corrupções. Sim. Então, para a gente terminar, Sabrina, queria te perguntar o que te surpreende num filme? Uau! O que me surpreende num filme? Nossa, são muitas coisas. Quando você senta aqui num festival, que você espera... Eu acho que todo mundo entra num festival sabendo pouco, às vezes, sobre o filme. Às vezes é melhor você nem saber nada. Sim. E você quer que o filme te surpreenda. E o que um filme traz para te surpreender? Eu acho que é o storytelling mesmo, a narrativa, o assunto. Do que o filme está... De que história o filme está tratando, sabe? A história em si. O roteiro. Porque todo o resto é incrível e tal, mas assim, você pode dormir se um filme for lindamente fotografado e tal, mas com um roteiro chato, ruim, um assunto que não é interessante, eu durmo. Mas se tem uma história boa ali, aí se vier com combo, né, completo, aí é perfeito. Mas, tipo, uma boa história me leva. Boa. Então é isso. Obrigadão por esse papo. Obrigada Sabrina, a você. Foi ótimo. E a gente te espera mais vezes aqui para essa troca com outras indicações de filmes, de livros, de discos, que a gente sabe que repertório aí com você não falta, né? Obrigada. Vai ser um prazer. Eu vou adorar trazer outros repertórios aqui pra gente conversar. Obrigadão, então, para todo mundo que assistiu, ouviu esse episódio. E a gente volta a se ver em breve. Tchau, tchau. Um livro, um disco, um filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha, junto com a Bárbara Demerov. A Priscila Penha cuida da nossa comunicação e marketing digital. A Lívia Colino é quem faz a identidade visual de cada formato e as nossas artes. O Leandro Demerov cuidou da finalização em vídeo desse episódio e do motion. Essas gravações em Vitória contaram com a captação da dupla José Lacerda Lima e Robson Vieira, além da parceria especial da Palavra Assessoria na produção da Júlia Moura. Se você ouviu até aqui, deixa seu like e não esquece de seguir a gente em todas as redes. Em nome de todo o time do LDF, eu agradeço e te espero no próximo episódio. Um abraço!